Olá, meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe, da paz de Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor, que de fato causa todo equilíbrio em nossa vida, sejam realizados em todos nós. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, esse Cristo que voltará para glorificar a sua igreja, nos abençoe diariamente em toda a situação na qual possamos viver. Como faço nas quintas-feiras, também farei hoje uma exposição no final do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, versículos 25 ao 32, que será a base para a nossa meditação, para a nossa compreensão, com o objetivo de trazer algum elemento espiritual para a nossa vida, de orientação nesses textos. Vou ler o texto sagrado para o nosso coração. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir à necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fois selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, esse texto que nós queremos tomar por base e trazer de forma bem simples, para a nossa compreensão, olhando o contexto desse texto, aquele momento no qual, no primeiro século, o apóstolo fala com a igreja, escrevendo para ela, e depois trazendo essa realidade, para a nossa contextualização, para a nossa experiência espiritual. Partindo já de início do texto, lembrando, que esse documento, essa carta do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, foi uma carta única, a gente vai lembrar disso, é uma carta que em si, na sua originalidade, ela não está dividida em capítulos, mas ela foi compilada assim para a nossa melhor compreensão. Então, nessa perícope de 25 até 32, nós queremos trazer as lições ensinadas pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso e trazida para o nosso coração. Então, 25 ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A gente fica pensando aqui como poderia ser essa realidade na igreja de Éfeso, uns irmãos estarem falando não a verdade, mas o oposto à verdade, que é a mentira, de uns para com os outros. A gente vai lembrar que quando Paulo escreve esse documento para a igreja, essa carta, ele está querendo corrigir desvios na igreja. Então, os pensadores da gnose, os gnósticos, estavam lá e ensinando o anticristianismo para aqueles irmãos, e uns acabavam ensinando o anticristianismo para aqueles irmãos, e assim, ao invés de ensinar a verdade, estavam ensinando a mentira. Então, nós temos aqui a suposição desse fato, e isso nos chama muito a atenção. Pode ser que outras coisas também tenham acontecido naquela igreja para o apóstolo carinhosamente, claro, com toda firmeza, escrever aqueles irmãos falando desse fato, fazendo o apontamento do uso da verdade e não da mentira. Depois ele vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Muito interessante aqui
também, isso aqui trata-se da vida prática, da vida cotidiana, dos relacionamentos. E a gente sabe muito bem de que no convívio humano, na igreja, as pessoas às vezes se irritam. Né? A gente sabe que cada pessoa tem a sua personalidade. Não estou dizendo com isso que nós devemos estar assim, assumindo uma postura de concordar e que as pessoas fiquem iradas e façam o que querem fazer. Estou dizendo o seguinte, estou dizendo que as pessoas têm comportamentos diferenciados e elas se iram mesmo. Okay? Estou falando isso também da minha pessoa, da sua pessoa, da nossa pessoa, okay? Que é muito comum. Eu tenho falado o seguinte, querem ver onde acontecem esses fatos assim, interessantes? É só nós notarmos uma partida de futebol entre evangélicos. Facilmente no campo de futebol as pessoas perdem o equilíbrio, perdem tranquilidade e sim, e às vezes chutam a canela do outro, partem, falam coisas horríveis no campo. Enfim. Então isso é uma verdade. Paulo está instruindo aquela igreja, né, a respeito de que aqueles irmãos deveriam se irar, mas que a ira não viesse dar motivo de pecado. Porque a ira, às vezes, pode dar a questão da revolta, a questão da agressão, isso é muito complicado. O fato também que nos chama a atenção é a questão do trânsito no Brasil, a realidade do Brasil. Então, eu já tive algumas partes do Brasil dirigindo. São Paulo, Espírito Santo, Belo Horizonte, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, já rodamos um pouco aqui de automóvel nas estradas e nas cidades. E o mínimo da falha humana no volante, o outro motorista ele se exaspera, se enerva, ele xinga, etc. Me aconteceu um fato que eu estava parado na faixa de pedestre, né, ali próximo à faixa de pedestre, permitindo que as pessoas atravessassem. Pasmem vocês, irmãos e amigos, é que uma pessoa passou do lado, não parou, ainda xingou ainda. Porque eu estava parado esperando o pedestre atravessar. Estou certo, cumprindo a lei, protegendo o pedestre, ainda fui xingado ainda de tudo quanto é nome, porque eu estava parado ali esperando o pessoal atravessar. Essas coisas acontecem direto no trânsito, ainda mais quando há uma simples colisão. As pessoas ficam nervosas e querem ser agressivas. Então, Paulo está instruindo a igreja de Éfeso para que, se acontecesse o caso da ira, de alguém ficar nervoso com algum fato, que essa causa não viesse se tornar em um pecado, em agressão, enfim, divisões. E o que tem acontecido muito na igreja em todos os tempos, a gente sabe disso. O próprio Paulo e Barnabé se separaram. Paulo não queria que João Marcos trabalhasse com ele. Essas coisas todas estão na Bíblia, estão no registro bíblico, né, para a nossa orientação. Então, esse fato, irai-vos e não pequeis. Depois, então, diante disso aqui, ele vai dizer assim, nem deis lugar ao diabo. Está dizendo o seguinte, que todas as vezes nas quais você irado, você comete um ato ríspido, um ato de violência, etc., você está dando lugar ao inimigo das nossas almas, que é o diabo. E todas as vezes nas quais você recebe uma ameaça, uma agressão, um xingamento, enfim, uma mentira que dizem contra vós, e você só olha para o céu e pede a graça de Deus e não faz nada, estou dizendo, você está dando um tapa sem mão no diabo, está dizendo assim, olha só, estou aqui fazendo o que Jesus faria. Jesus não faria nada, e eu também não vou fazer nada, vou esperar a boa mão de Deus a conduzir tudo. Que Deus tome as suas providências e abençoe. Né? É dessa maneira. Então, todas as vezes nas quais eu não faço nada de uma agressão verbal, etc., automaticamente estou dando um tapa na cara do nosso inimigo espiritual. Tem aí os seus anjos trabalhando a favor dele e contra nós, contra a igreja do Senhor. Então, Paulo instrui dessa maneira a igreja de Éfeso. Segue o texto. Aquele que furtava, não furte mais. Eu estive
dando uma saída com a esposa de emergência, semana passada, e passei no pedágio, e o pedágio custava R$ 6, e demos algumas moedas, etc., e nós demos R$ 6,05. E aguardamos, então, o recibozinho de pagamento do pedágio, e a pessoa que atende no pedágio, o atendente, devolveu 5 centavos, dizendo assim, você está a mais, está maior, 5 centavos. Parece significante, né? Mas não é o valor, é a atitude daquele rapaz devolver aquilo que não era dele. Muito interessante, né? Se retrair e ficar com alguma coisa que não é seu, é furto. É exatamente isso. E aquele rapaz devolveu. Eu peguei 5 centavos, minha esposa do meu lado, devolvi para ela, dizendo assim aqui, ó, o rapaz devolveu 5 centavos. Ela, é mesmo? Eu falei, é isso, irmão. É isso. Isso não é para jogar na mídia a pessoa e quem achou a carteira de devolver, etc. Porque é o normal da vida. Isso é o normal, se devolver o que não é seu. Ainda mais sendo cristãos. Dessa maneira. E ele vai dizer, aquele que furtava, não furte mais, ele trabalhe. Com qual objetivo de fazer o trabalho? Ok? De você ter algum valor para acudir o necessitado. Interessante essa instrução do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Muito interessante. Ainda mais, ele vai dizer assim, não saia da vossa boca, não saia. A negativa é não aconteça. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu fico me reportando isso aqui, pensando nas palavras, né, nas conversas, nas coisas que o povo da igreja de Éfeso falava. Né? Quer dizer, não saia da sua boca palavra torpe. Podemos usar hoje assim, não saia palavrões da sua boca, não saia mentira da sua boca. Podemos dizer assim, como Paulo estivesse falando para aquela igreja. Não saia injustiça da sua boca, fofoca, etc. Como se a igreja estivesse tratando algumas questões assim, Paulo diz, não saia da vossa boca coisa ruim. E que saia da sua boca unicamente palavras que possam trazer edificação, palavras boas, que confortem, que de fato refletem a pessoa e obra de Jesus. Muito significativa essa instrução diária do apóstolo Paulo para aquela igreja. Depois, ele diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Ele está dizendo assim, o Espírito Santo está em vocês são o templo do Espírito Santo, estão com o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo age na vida de vocês. Ele vai dizer assim, não entristeçais. Paulo vai dizer, né, automaticamente assim, não entristeçais o Espírito Santo. Porque todas as vezes nas quais o crente usa de mentira, o crente não fala a verdade, fala mentira contra o próximo, toda hora que o crente se ira e fere alguém de uma forma terrível, todas as vezes na sua vida o crente faz essas coisas e dá um lugar ao diabo, automaticamente. Todas as vezes que o crente furta, fica com alguma coisa de alguém que não é seu, todas as vezes que o crente faz isso, subtrai algum bem de alguém, fica com esse bem que não é seu, ele está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é Deus e tem sentimentos. O Espírito Santo se entristece. Observaram os fatos todos que Paulo falou para essa igreja, que não deveriam fazer nada disso? E depois que ele fala dessas coisas todas, vai dizer assim, olhando para dentro do homem, longe de vós toda amargura, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Isso aqui é muito impressionante.
Muito impressionante. Porque Paulo fala assim, e isso nos traz aqui aquela máxima de Jesus, né? Quem nos fizer como uma criança não pode herdar o reino dos céus. Olhe bem para uma criancinha, né? Bem pequena, claro. As crianças hoje estão muito maldosas, né? Porque aprendem com os pais, né? Os pequenininhos aprendem com os pais, em casa, na escola, na sociedade. A gente olha para uma criança pequenininha, 4, 5 anos de idade. Meu neto Felipe com 1 aninho e pouco, 1 ano e 7 meses, né? Por exemplo, a Thalita, que está com 5 anos, 6 anos. Essas criancinhas assim pequenininhas, estou falando da minha experiência, né? Olha para essas criancinhas e faz uma indagação olhando para elas. Essas criancinhas, elas têm amargura? Essas criancinhas têm cólera e ira? E vivem gritando, querendo amedrontar as pessoas, e blasfemam pela boca fora contra o outro, contra Deus, contra a igreja. Essas crianças blasfemam. E essas crianças têm malícia. Então a gente observa e vê essas crianças e a gente acaba também aprendendo a respeito da fala de Jesus, né? Quem não se fizer como uma criança, sem malícia, não pode herdar o reino dos céus. E por último, o último versículo 32, o apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Éfeso: antes, sede um para com os outros benignos, fazendo coisas boas, bondade, agir com bondade, acudir o necessitado em suas necessidades, dentro das suas também condições, é claro. Né? Então, antes de tudo, sede uns para com os outros benignos, compassivos, ou aquelas pessoas que têm compaixão umas das outras. Compaixão é exercício da misericórdia, do acudir, etc. É exercício, a compaixão. Depois ele vai dizer assim: perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoar é a máxima do cristianismo. E perdoar é edificante para a vida do crente. Mas nós encontramos na nossa vida, né, um cristão, na nossa comunidade, na igreja, em outras igrejas, são pessoas que não têm a dimensão do perdão. O que é perdão? Os efeitos do perdão para quem é perdoado e para aquele ou aquela que perdoa. Os efeitos disso para as duas partes. É impressionante. Né? E nós encontramos pessoas com muita dificuldade de perdoar. Alguns até dizem, isso não dá. Isso aqui eu não perdoo, não. Alguns dizem assim, valor financeiro eu não perdoo. Dívida não perdoo, eu cobro. Essas coisas todas, né? E a máxima do cristianismo é o perdão. Porque sem o perdão de Deus, nós não somos nada. E Jesus vai ensinar sobre isso também. Perdoai-vos uns aos outros. Porque se nós não perdoarmos, irmãos, o Senhor também não nos perdoará. O Senhor conhece o nosso coração. É Ele quem diz tudo. Então, vamos trazer a experiência para a nossa vida. Agora, prática. Falamos daquele contexto, no primeiro século, dessa igreja, e agora vamos tirar as lições para nós hoje. Igreja do século XXI, essa igreja pós-moderna, essa igreja que louva o Senhor, glorifica o nome do Senhor, que proclama o nome de Jesus, que vive na perspectiva do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, na dinâmica do Espírito Santo. Essa igreja que vive nessa dinâmica. Vamos tirar a experiência? A experiência aqui para nós, a primeira, é deixando a mentira e falando a verdade com o seu próximo e o do seu próximo. Para ajudar as pessoas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nem Jesus veio para julgar ninguém. E ele vai dizer que nem ele mesmo julgava as pessoas.
não julgou ninguém, mas julgará naquele grande dia. Então, vamos usar a verdade. Jesus Cristo é a verdade central e primeira da nossa vida. É a base fundamental, é o elemento maior da nossa referência, o nosso referencial cotidiano, Jesus. E ele é a nossa verdade. Então, não deixar mentira, mesmo que seja pequenininha, porque uma pequena mentira, entendeu? Não vai ser nunca uma meia-verdade. Podemos dizer uma meia-verdade, uma tremenda mentira. É isso. Nem no juízo forense ninguém pode mentir testemunhando. Ninguém pode. Porque foi apanhado de mentira, a lei então vai julgar essa pessoa. Então, é dizer, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Muito interessante, né? Então, vamos fazer coisas boas. Vamos trabalhar olhando para Jesus. Quando acontecer alguma situação ríspida em nossa vida, quando alguém promover algum momento de uma mentira contra nós, quem sabe alguma situação assim difícil contra nós, vamos perguntar o seguinte: o que faria Jesus nesse momento? E observar o que fez Jesus quando os homens o acusaram de malfeitor, daqueles que estavam promovendo a desordem na cidade. O que Jesus fez? Não fez nada. Silenciou, continuou pregando a palavra, fazendo as coisas boas. No momento, então, da sua prisão, ele se entregou por nós. Então, vamos observar para nós. Primeira grande lição é, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, vamos praticar a verdade e jamais dar lugar ao diabo. O lugar na nossa vida é de Jesus. Nós somos do Senhor, templo do Espírito Santo. É a primeira grande lição para a nossa vida. A segunda grande lição para nós é: aquele que furtava, não furte mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, aquilo que é do outro, é do outro. Aquilo que não me pertence, que não é meu, é do outro. E nós não devemos, em situação nenhuma, ter conosco nenhum objeto, nenhum valor que seja da outra pessoa, e nós vamos reter para a nossa vida. Nós vamos reter aquilo que é nosso, fruto do nosso trabalho, ou quem sabe de um presente que nos é dado, enfim. Mas aquilo que nos for oferecido, que for dado, é nosso. Aquilo que não nos for oferecido, que for do outro, é da outra pessoa. Então, Paulo vai dizer assim para a igreja: aquele que furtava, antes da conversão, que tinha maus costumes, não furte mais. Do contrário, trabalhe para ter as condições de ajudar ao seu próximo. Ele vai dizer assim, nessa segunda lição para nós, dizendo assim: e diante disso, não sai da sua boca palavra ruim, torpe, palavra que venha promover vergonha, imoralidade, essas coisas todas. Não saia. A negativa é: não faça isso. Não saia. Que nós encontramos hoje de crentes falando palavrões horríveis nas ruas, nas condições, etc. Às vezes, um grupo de evangélicos falam palavrões assim, como se fosse tudo muito normal, natural, né? Muita coisa. Então, a negativa é: não faça. Não fale, não promova palavras ruins. Promova a palavra do Senhor. As coisas boas podem sair da sua boca. Vamos lembrar, né? Vamos encher o nosso coração, a nossa vida, da palavra de Deus. Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se estiver cheio de maldade, malícia, perversidade, só vai sair isso da nossa boca. Nunca vamos conseguir abençoar a vida de ninguém. Então preste atenção. Nessa segunda experiência para a nossa vida, devemos agradar a Deus na pessoa do Espírito Santo, não furtando e não falando mal de ninguém, besteira nenhuma pela boca fora, nem piadas pejorativas, nem coisa dessa natureza que possa ir na contramão do Evangelho da pessoa de Jesus Cristo. E a terceira experiência para nós aqui é: não entristeçais
Espírito Santo. Quando é que nós entristecemos? Quando nós mentimos, quando a pessoa furta, vamos falar nós não, né? Diz assim, quando a pessoa mente, quando a pessoa furta, o crente, né, especialmente, claro, furta, etc. E quando saem palavras grosseiras da boca, aborrecendo o outro, e amargura, e cólera, a pessoa fica guardando coisas ruins no peito, etc. Tal. É exatamente isso. Tem a dizer, longe de vós todas essas coisas. E como que nós podemos agradar, trazer alegria ao Espírito Santo na nossa vida? Quando somos benignos, compassivos, quando nós perdoamos uns aos outros, em Cristo Jesus. Isso é a máxima para todos nós, é a experiência para a igreja. É claro, para mim também, né? Também sou a igreja. Sou ministro, sou pastor da igreja, mas eu sou a igreja também. Lá na eternidade não tem ministros e pastores, tem servos glorificados ao Senhor. Essa é a verdade, somos todos filhos do Senhor. E aqui somos servos servindo como ministro da palavra de Deus. Então, para mim também, para todos nós. A palavra do Senhor é para todos nós. E nós vamos alegrar o Espírito Santo quando, de fato, sermos benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, na mesma medida pela qual o Senhor Jesus nos perdoou. Mesma medida. É como lá encontramos o ensinamento lá da oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, na mesma proporção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É dessa maneira que nós, então, trazemos a palavra do Senhor para o nosso coração. Então, a nossa postura é não mentir, não dar lugar ao diabo, não falar falso testemunho, nem inventar história, fofoca de ninguém na nossa vida. Nunca. Jamais fazemos bullying do irmão, seja lá ele quem for, seja criança, adolescente, adulto, não devemos fazer bullying de ninguém. Isso traz um prejuízo psicológico impressionante. E às vezes as pessoas não meçam essa realidade. Ok? Deus nos abençoe, nos ajude em todas as coisas. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos o nome, Senhor, por todas as coisas e pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja nos orientando por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que traz toda a consciência cristã para todos nós e nessa consciência nos ensine a cada dia que não devemos mentir, que não devemos dar lugar ao diabo, que não devemos falar mal de ninguém, nem inventar história de ninguém. Muito pelo contrário, Senhor, da nossa boca precisa sair palavras que glorificam o teu nome, que edificam pessoas. Obrigado por tudo. Nos ajude a sermos perdoadores a cada instante da nossa vida, em todo momento da nossa vida. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.